Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar aí de história, mais exatamente ali sobre a China e a Índia na antiguidade, dando continuidade ali ao nosso conteúdo sobre as antigas civilizações de cada área do mundo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Já vou pedindo para você comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui, peço a você que se inscreva e ative o sininho para toda vez que tiver um novo conteúdo você seja notificado e você não perca nenhuma aqui das nossas aulas. Tudo bem? Agora vamos aqui partir para o nosso conteúdo e falar sobre a China e a Índia na antiguidade. A gente estudou aí no capítulo 6 a Mesopotâmia, que se desenvolveu no continente asiático, na região conhecida como Oriente Médio, entre os rios Tigres e Rio Eufrates. Mais ou menos ao mesmo tempo, alguns povos se estabeleceram onde? Nas margens de importantes rios que também ficam na Ásia, mas em regiões diferentes ali do rio Tigres e Eufrates. No rio Amarelo, na atual China, e o rio Indo, na atual Índia. E a gente pode ver isso aí de uma forma mais facilitada ali no mapa que tem na página 45. Que a gente pode observar aqui o seguinte: a gente vê que nessa parte aqui nós temos a Mesopotâmia e as outras civilizações que ali se desenvolveram, né? Próximo ali ao Rio Tigre e Rio Eufrates. Do outro lado, ali da Ásia, nós temos o quê? Nós temos a China e a Índia. A Índia que teve seus povos ali, que surgiram ao redor do rio Indo, né? E do rio Ganges. E também tem aí o povo ali da China, que se deu a sua origem próximo ao rio Huanghe, ou seja, Rio Amarelo. Tudo bem? Então a gente vê aí a localização dessas duas civilizações que iremos estudar hoje. Ali naquela região, esses povos eles passaram a cultivar as planícies férteis, formaram aldeias e depois cidades. Há 5.000 anos já existiam grandes cidades nessas regiões, bem como estados centralizados e sistemas de escrita. A China e a Índia antigas são muito diferentes da China e a Índia atuais em termos de território, ou seja, os territórios que essas nações, esses povos ocupavam antigamente é muito diferente do que os territórios que eles ocupam atualmente. Isso também se dá em relação à população e organização social. Porém, as culturas dos povos que viveram nesses lugares por tantos milênios ainda estão presentes. Então, os povos indianos e também os povos ali da civilização chinesa, eles são os povos que eles mantêm muito a sua cultura antiga, ou seja, ainda hoje, você visitando esses países, você ainda vai perceber uma grande influência cultural nesse povo referente a culturas dos seus antepassados, diferente de alguns outros povos que hoje já não possuem tanto essa influência cultural dos seus antepassados quanto esses dois povos aqui que estamos estudando nessa aula. Falando um pouquinho mais aqui sobre a antiga civilização chinesa. Os domínios da antiga civilização chinesa variaram ao longo do tempo, mas sempre ocupando uma extensão menor que o território da China atual. O núcleo central dessa civilização, onde surgiram as primeiras aldeias, era o Vale do Rio Huanghe, ou Huanghe, mais conhecido como Rio Amarelo. É uma área de terras férteis e ricas em reservas minerais. Nessas terras, agricultores já cultivavam o arroz e o pain-só, espécie de cereal, desde 6.000 anos antes de Cristo. As comunidades que se fixaram ao longo dos rios Amarelo planejavam sua vida de acordo com o calendário de inundações, nas zonas que ficavam submersas por vários meses do ano. Os camponeses cultivavam o arroz aquático, espécie que se difundiu por grande parte do sudeste da Ásia. Na parte mais elevada do vale, pouco irrigada, os chineses construíram terraços em forma de escadas, que se estendiam por longas curvas de nível. Com essa tecnologia, a água captada do rio e distribuída pelo terreno de cultivo se infiltrava no solo, retendo os nutrientes. Assim, de acordo com como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, aqui nessa imagem a gente vê, essas construções que eles realizavam em formas ali de escadas, podemos dizer,
que basicamente simula como se fosse uma escada, onde eles conseguiam reter, né, essa água, principalmente a água da chuva, e com isso eles conseguiam reter também os nutrientes na terra ali naquele local, onde eles conseguiam realizar suas plantações aí de forma bem proveitosa. Assim, por volta de 2000 anos antes de Cristo, o Vale do Rio Amarelo já abrigava culturas importantes como a Yangshuo e a Longshan. Em suas aldeias, praticavam-se a agricultura e a criação de cães, porcos, bois, ovelhas e galinhas. Acredita-se que as primeiras cidades da região surgiram a partir das aldeias Longshan, cercadas por muros de terra batida. Sobre aqui a tecnologia para a plantação de arroz, ainda hoje na China usa-se a tecnologia de terraços para irrigação. Os terraços de arroz de Hongjihan, localizados na província de Yunnan, foram declarados Patrimônio Mundial pela Unesco em 2013. Na China, ao longo da história do povo chinês, existiram várias dinastias, que é o que nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. Tradicionalmente, a história da China antiga é periodizada pela sucessão das famílias pelas quais foi governada, as chamadas dinastias. As dinastias eram constituídas por famílias que possuíam poder, né, que tinham ali conhecimento da leitura, matemática, entre outros conhecimentos, e também possuíam as terras. Por volta de 1750 a.C., iniciou-se a dinastia Shang, primeira da qual se obtiveram registros escritos. No final do século XII a.C., os Zhou, povo originário do oeste, derrotaram os Shang e inauguraram uma nova dinastia. A partir do século VIII a.C., iniciou-se um processo de fragmentação política. Gradualmente, os governantes Zhou perderam poder, enquanto os donos de terras tornaram-se cada vez mais fortes e passaram a exercer forte influência em seus domínios, formando centenas de pequenos reinos. Por volta de 220 a.C., esse período chegou ao fim com a vitória de Qin Shi Huang no reino de Qin, ou Qin. Ele anexou os territórios dos outros reinos e proclamou-se imperador dos chineses. O nome China derivou-se de Qin. Após a morte de Qin Shi Huang, uma nova dinastia se estabeleceu em 206 a.C. e expandiu o território do império. Veja no mapa. Então aqui no mapa a gente pode ver a expansão do território separada aqui por dinastias. Por exemplo, aqui em verde tem até onde, né, a dinastia Shang alcançou. Então a gente vê aqui que esse território foi o território inicial desse período aí de dinastias. Apogeu da dinastia Zhou. A dinastia Zhou, ela conquistou parte aí, né, das terras da dinastia Shang. E a dinastia Qin, ela conquistou todo esse território, né, da antiga dinastia Shang e da antiga dinastia Zhou, e expandiu um pouco mais o seu território, né, que a gente pode ver aqui em lilás. Já em amarelo, a gente teve até onde alcançou a dinastia Han. Então a dinastia Han, ela foi um pouco mais distante. E aqui em vermelho, né, que a gente tem aqui aonde fica a muralha da China. Para controlar esses vastos domínios e reforçar a autoridade estatal, os imperadores da nova dinastia, conhecida como Han, expandiram o exército e impuseram um sistema unificado de pesos e medidas. Foi durante esse período que se estabeleceu a Rota da Seda, a principal via comercial entre a China e o Ocidente. A ampliação dos contatos comerciais contribuiu para o desenvolvimento cultural da China e para o surgimento de uma nobreza urbana mercantil. Então a gente vê, né, que as dinastias elas sempre acabavam ocupando aí uma grande parte da história, um longo período, e elas iam se desenvolvendo até outra dinastia assumir o lugar ali através do travamento de guerras, ao qual a dinastia anterior era derrotada e essa dinastia oponente se colocava em ascensão aí no reinado do povo chinês. A sociedade chinesa. O imperador ocupava o lugar de maior importância na sociedade chinesa. Abaixo dele estavam os ministros da corte, que agiam em seu nome. Em seguida vinha a nobreza tradicional, formada por proprietários de terras,
que viviam na exploração do trabalho camponês. Nas famílias nobres, o homem tinha autoridade plena. Ele decidia se uma criança recém-nascida ficaria na casa ou seria rejeitada. Julgava e punia os crimes cometidos pela comunidade e podia ter várias esposas. Até o início da dinastia Han, os principais funcionários do Estado eram oriundos dessas famílias aristocráticas. A ampliação das comunicações dentro e fora do império durante a dinastia Han permitiu a formação de um novo grupo de homens ricos, em geral grandes comerciantes e dirigentes do exército, que viviam luxuosamente na capital, a cidade de Chang'an, rodeados por escravos, funcionários administrativos, mulheres e criados. No outro extremo da sociedade estavam os camponeses. Eles trabalhavam nas terras dos nobres, a quem forneciam grande parte dos frutos das colheitas. A vida dos camponeses era bastante influenciada pelo ciclo das estações do ano. No verão, época das plantações, eles trabalhavam no campo, habitando choupanas. No inverno, retiravam-se para as aldeias, onde se dedicavam ao artesanato e preparavam as festividades coletivas até a chegada da primavera. Com o tempo, cresceram os setores intermediários da sociedade, representados principalmente por mercadores, funcionários do Estado, artesãos e escribas. Aqui nós temos a imagem de uma das pinturas do general da dinastia Han. Passando para a próxima página, nós vamos falar aqui sobre as atividades econômicas. A agricultura era uma das atividades econômicas mais importantes da China antiga. Cultivavam-se cevada, arroz no sul e no nordeste, trigo, melão, abóbora, pepino, cebola, alho e painçó. Então a gente observa o que essas sociedades antigas têm em comum. Todas essas sociedades antigas que a gente estudou até o momento, a gente percebe que todas elas tinham toda a sua economia girando em torno da agricultura, né? Então, a grande parte da economia, da movimentação, dos negócios que eles faziam com outras sociedades, tudo isso girava basicamente em torno da agricultura. Depois que começou também a crescer bastante o artesanato, esculturas e principalmente a fabricação de materiais em cerâmica e aço. Outras culturas importantes eram a da amoreira, cujas as folhas serviam de alimento para as criações de bicho da seda, e do cânhamo, utilizado na produção de tecidos. Bois e cavalos eram criados para o trabalho nos campos e para o transporte. No período Shou, há indícios do uso de bovinos para arar a terra e da prática da rotação de culturas, que permitiam um aumento da produção agrícola. Além disso, os chineses desenvolveram um eficiente sistema de irrigação com águas fluviais oriundas principalmente do Rio Amarelo. Os chineses também se destacaram na produção de tecidos de seda e na fabricação de objetos de madeira, bronze e ferro. Muitas das peças produzidas pelos artesãos do período Shou e Han baseavam-se nas técnicas desenvolvidas na época da dinastia Shang. E a gente vindo aqui embaixo, a gente tem um texto que fala sobre a escrita, né? Normalmente, quase todas as nações hoje que têm os seus antepassados naqueles povos que nós já estudamos até o momento, a maioria deles acabaram que hoje possuem um sistema de escrita que se utiliza do alfabeto, né? Que nós conhecemos, que nós utilizamos aqui no Brasil. Porém, os chineses, eles acabaram que eles têm uma escrita, né, um pouco diferente aqui da gente. Eles têm um alfabeto próprio, onde as letras ou aquilo que eles usariam para escrever os seus textos tem formatos de desenhos, né, aonde acaba que esses desenhos que eles fazem não representam uma letra em específico, mas sim tem um significado, que dentro de uma sequência, né, desses desenhos, você consegue fazer a leitura de uma frase, mas não que aquele desenho específico represente uma letra em específico. Que aqui podemos ler: a escrita ideográfica chinesa. No final do século XIX, foram encontrados ossos com os registros mais antigos da escrita chinesa. Os estudiosos concluíram que esses registros provavelmente datavam do século XV e XIV a.C. Os primeiros caracteres da escrita chinesa eram desenhos
que representavam objetos relacionados ao cotidiano dos chineses. Lentamente, a escrita deixou de representar objetos, escrita pictográfica, e se transformou em uma escrita ideográfica, em que cada símbolo ou combinação de símbolos representava uma ideia. Aqui a gente pode ver alguns desses símbolos, alguns caracteres chineses. No século XIV a.C., então a gente tem aqui esse símbolozinho que ele representaria o quê? Um humano, né? Esse outro símbolo que representaria um peixe, e esse outro símbolo que representaria uma montanha, e esse último que representaria o sol. Ao longo do tempo isso foi evoluindo, né? Até a gente chegar ali no século VII e no século XXI, onde eles utilizam esses ideográficos aqui, né? Que representam o mesmo que representavam lá atrás, mas são escritos de uma forma diferente. Então a gente vê que na escrita chinesa, né, eles não têm essa questão do alfabeto em si, mas caracteres que representam ideias, né, coisas do cotidiano, e que, quando colocados lado a lado, de acordo com a forma de escrita deles, né, e de leitura, passam a representar uma ideia ou um texto em si. Tanto que o nome dos chineses, na maioria das suas vezes, se você perguntar o nome de uma pessoa realmente que ela é chinesa, ela vai dizer os nomes dela normalmente pelos caracteres, ao qual esses caracteres eles representam, né, alguma coisa, ou um objeto, alguma coisa do cotidiano que exista, e ele vai dizer o significado do nome dele, né, porque para eles é muito importante essa questão do significado. Aqui na página 95 fala um pouco dos guerreiros de Xi'an. Tem alguns filmes que falam sobre esses exércitos chineses. Um desses filmes é o filme de A Múmia 3, que eu vou colocar aí para vocês, também vou deixar o link na descrição, se alguém quiser assistir, que eles falam um pouco sobre essa história dos imperadores, né, da China, em específico um imperador, e sobre o exército que ele detinha, né, que eram exércitos grandiosos e formidáveis. Aqui tem um texto que fala sobre esse exército, né, sobre esses guerreiros, e eu vou querer que vocês leiam esse texto e respondam essas duas questões relacionadas a esse conteúdo na página 95 do livro. Esse aqui eu vou deixar para que vocês façam a leitura, porque depois, provavelmente, eu irei fazer uma aula específica sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo um pouco mais extenso. Então, esse foi o conteúdo de hoje, falando aí sobre a China e a Índia antiga. Na verdade, hoje eu vou falar aí somente sobre a China mesmo, né, na antiguidade, e na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo, onde eu vou falar especificamente sobre a Índia antiga. Tá? De acordo com o que foi lido aqui, com o que foi explicado, além dessas duas questões aqui da página 95, que vocês vão responder com base nesse texto, eu vou passar também algumas perguntas com base na página 94, 93, 92, 91 e 90. Algumas perguntinhas aí sobre aquilo que foi estudado nessa aula. Dito isso, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se e também ative o sininho para toda vez que tiver um novo vídeo você seja notificado e não perca nenhum conteúdo. Sem mais, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!